nessa questão de Elon Musk, que o senhor também está acompanhando, né, até por ser muito atuante das redes sociais, como é que o senhor analisa essa pressão de Elon Musk ao país, né, e essa resposta aí? Parlamentares estão indo aos Estados Unidos para poder entender quais são os objetivos lá do Congresso americano e questionar, inclusive, as afirmações que chegam de lá. Como é que o senhor se posiciona nesse debate sobre a liberdade de expressão no Brasil? Olha, eu acho que até agora, né, com os documentos que eu tive acesso, até hoje, o que nós tivemos são decisões que não deram o seu fundamento para as plataformas, o que seria necessário, o que seria dever legal, né, do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, expor o fundamento das suas decisões quando obriga uma plataforma a retirar uma conta do ar ou retirar uma publicação do ar, mesmo porque a própria plataforma tem o direito de se defender judicialmente também, é garantido pela nossa Constituição, contraditória e ampla defesa, e o devido processo legal não tem sido respeitado, né, de acordo com os documentos que, inclusive, a comissão do Parlamento americano divulgou e que nós tivemos acesso, né? Para além disso, a questão da censura prévia também, né? Uma coisa é você responsabilizar uma pessoa por algo que ela publicou, por algo que ela disse, e daí remover o conteúdo, remover aquilo que ela falou, tirar do ar, né, em razão do conteúdo ser criminoso. Outra coisa é você excluir ou suspender a conta de uma pessoa e partir de uma premissa de que tudo que ela vai falar a partir dali é crime. E isso é censura prévia e é vedado pela nossa Constituição. Então, nesse sentido, eu acredito que o Elon Musk tem razão em dizer que há uma violação da legislação brasileira, que há uma violação da Constituição brasileira, e, infelizmente, o que eu vejo é um movimento de retaliação, né, por parte, principalmente do governo Lula e por setores do Supremo Tribunal Federal, que se sentiram insatisfeitos e não conseguiam aprovar o PL 2630, que foi legitimamente derrotado aqui na Câmara dos Deputados, mas o governo parece e o Supremo parece estar irresignado com a vontade popular que ficou demonstrada pela derrota desse projeto. Agora, o senhor, eu não sei como é que o senhor está se posicionando em relação a essas discussões de alguns parlamentares que querem redefinir a liberdade de expressão para ampliar o direito da liberdade de expressão. Qual seria essa nova definição de liberdade de expressão? O que deveria mudar na Constituição em relação a isso, deputado? Olha, na Constituição, sinceramente, Fabíola, eu acredito que a liberdade de expressão ela está garantida. O que eu observo hoje é um desrespeito ao texto constitucional. Não acho que o problema esteja numa falta de garantia da liberdade de expressão no texto da Constituição. O que a gente pode ter e o que a gente vê sendo aplicado é a censura prévia, né, em desrespeito ao texto constitucional e desrespeitos também à legislação infraconstitucional, ao Marco Civil da Internet, que prevê o contraditório e a ampla defesa no momento em que você vai ter a sua liberdade de expressão cerceada por supostamente ter cometido algum crime com as suas afirmações na internet. Então, eu acho que tanto o Marco Civil da Internet, que foi amplamente debatido com a sociedade, amplamente debatido no parlamento, não foi tentado não houve uma tentativa de atropelo, de aprovar a todo custo, como ocorreu com o PL 2630, tanto a legislação do Marco Civil da internet está sendo desrespeitada, como da Constituição. Agora, infelizmente, como nós temos um poder judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal, na minha avaliação, extremamente ativista, que legisla no lugar do parlamento, e que, quando o parlamento escolhe não mudar a legislação, eles dizem que há uma omissão do parlamento, quando há uma decisão, de fato, quando há uma ação do parlamento reafirmando seu posicionamento político. Infelizmente, muitas vezes, quando você tem, né, uma legislação que coloca, sei lá, um artigo primeiro dizendo que essa cor é azul, você precisa colocar o parágrafo primeiro dizendo que a cor é azul e o inciso primeiro dizendo que o que está previsto no caput e o que está previsto no parágrafo primeiro é que a cor é azul. Mas, tirando essa necessidade de redundância na legislação, em razão desse malabarismo interpretativo e hermenêutico do Supremo, eu não vejo a nossa Constituição como violadora da liberdade de expressão e o Supremo se utilizando disso. Eu vejo o Supremo indo de encontro ao que prevê o texto constitucional. O deputado, há duas formas de analisar os documentos que foram divulgados nos Estados Unidos a partir da entrega de papéis que foram feitos pela Rede X, né? Uma forma é você questionar o Supremo em relação
a ausência de transparência, porque não divulgou documentos. Outra forma é verificar que liberaram-se papéis lá, o Supremo soltou uma nota e disse que o que foi liberado lá são as ordens enviadas às redes, às plataformas, para tirar este ou aquele conteúdo, mas não a fundamentação. Aí o senhor diz, não está nada fundamentado. À luz do que disse o Supremo, existe a fundamentação e as partes têm acesso a essa fundamentação. Você pode até criticar, bom, se há a fundamentação, por que não torná-la pública? Agora, dar de barato que não existe fundamentação e que as decisões são todas tomadas no atropelo, não é também comprar uma versão de forma muito ligeira? Não disse que a decisão não tenha fundamentação. Disse que não há comprovação de que essa fundamentação foi compartilhada com as redes para elas exercerem o seu direito à plena O defesa. Supremo disse que Isso, sim. O Supremo o disse que Supremo sim. disse, mas não Nota provou. oficial, nota Até oficial, aí, né? dizer, falar, tem muito ministro por aí dando entrevista, soltando notas, mas nós não tivemos, de fato, a comprovação legal disso. Não, Mesmo mas isso é que eu porque, estou lhe se há perguntando. fundamentação, Josias, Isso é que eu estou lhe perguntando. Acho razoável que o senhor ponha em dúvida, muitos jornalistas estão fazendo isso, inclusive. Por que que o Supremo não divulga para que se possa verificar qual é a fundamentação e tal? Isso é uma coisa. Agora, também comprar a versão de que não houve, de que esses papéis divulgados ali pela plataforma X comprovam que o Supremo agiu de forma inadequada, também não é uma visão muito ligeira do processo, não é comprar uma versão para corroborar outra. não acho, porque o próprio caráter do conteúdo decisório que nós vimos nesses documentos divulgados por essa comissão do Parlamento americano mostram o próprio pedido do Supremo Tribunal Federal para que a retirada da conta, né, inclusive não contenha, né, o que a decisão dá a entender, não contenha os fundamentos, não contenha as razões como uma maneira de preservar o sigilo da investigação. O que não se justifica porque uma medida gravosa já está sendo tomada contra o indivíduo. É como se eu dissesse: olha, vou fazer uma busca e apreensão na sua casa, mas eu não vou te dar, eu não quero que você fale sobre essa busca e apreensão, eu nem vou te dar os fundamentos dessa busca e apreensão, porque para proteger o sigilo da investigação, a medida já foi tomada. Né? Já houve uma cautelar, já houve uma medida excepcional. A partir do momento que essa medida excepcional é tomada, né, a fundamentação precisa estar clara. E se a fundamentação não está clara, reforça, ela pode até existir. Agora, o Supremo não comprovou que ela existe, e se existe, não há razão para que não seja divulgada, porque a medida já foi tomada e não há nenhum prejuízo da fundamentação, da exposição da fundamentação para o segmento do inquérito policial. Eu queria. Por favor, Ronilson, por favor. Só para ir na sua linha aqui, com relação a comprar o argumento, com relação à própria ideia da censura prévia, né? A ideia parece que censura prévia, o Supremo, o ministro da Justiça acorda num dia e diz: vou impedir o Elon Musk, ou seja lá quem for, de publicar qualquer coisa. Eu acho que a censura prévia ela tem uma relação com algum histórico. E o Elon Musk tem um histórico que não é só no Brasil, diversos outros países que ele tenta fazer uma interferência direta. Isso é parte do estilo dele, que escolhe um lado e faz diversas interferências de acordo com os seus interesses, porque a gente sabe aonde ele não faz de jeito nenhum. Então, tem uma sucessão de práticas, de falas, de postagens, que justifica colocar um determinado limite. O Trump passou muito por isso nos Estados Unidos, impedido de dar entrevistas, ou entrevistas que são cortadas ao vivo, impedido de fazer determinadas postagens, porque ela vem numa sequência de construir uma ideia de eleições roubadas, onde que ele foi o vitorioso, etc. Quer dizer, tem uma relação com um histórico que é uma parte importante do debate. Né? Se alguém se assume lá no seu X nazista por escolha, a gente previamente imagina que ele não pode postar qualquer coisa, porque a gente sabe o tipo de coisa que ele vai postar. Então, esse histórico ele tem um contexto. Não é pura e simplesmente comprar a ideia de que está sendo feita uma censura prévia, como se nós estivéssemos falando de um influência qualquer que pode postar qualquer coisa e ver as responsabilidades depois. A gente sabe, inclusive, as dificuldades das responsabilidades alcançar
alguém nesse nível. Então, não existe também comprar de forma muito legalista a ideia de uma censura prévia, como se nós estivéssemos tratando de um caso qualquer. Olha, eu vou concordar com a sua expressão de forma muito legalista. Sim, eu estou tratando de maneira muito legalista, sim, porque eu sou absolutamente contra interpretações ilegais e interpretações inconstitucionais. Não interessa para a nossa Constituição o contexto, não interessa para a nossa Constituição o histórico, não interessa para a nossa Constituição a pessoa. A nossa Constituição expressamente, né, prevê a vedação da censura prévia em qualquer hipótese, sem exceção. Né? O que não está escrito na Constituição não está escrito de propósito, né? Essa é uma máxima primordial de técnica de hermenêutica. Se não há exceção prevista no texto constitucional, é porque o constituinte não quis colocar exceções, e é porque ele não quer que haja exceções. Então, se há uma vedação em relação à censura prévia, a vedação é censura prévia em todas as hipóteses. Né? Não interessa qual seja a fundamentação dada pelo Poder Judiciário. Então, nesse sentido, eu vou concordar com você. A minha interpretação é sim legalista, e eu critico aqueles que não têm uma interpretação legalista, aqueles que têm uma interpretação neoconstitucionalista, de Constituição viva, né, de um malabarismo interpretativo, né, em que o legislador prevê um quadro pequeno de margem para adaptação, no caso concreto, para o julgador, e o julgador quer pintar o teto inteiro da Capela Sistina. Então, nesse sentido, eu tenho uma interpretação legalista, sim, e me orgulho muito disso. O Deputado, Códio, o deputado Glauber, na entrevista que deu para nós, ele falou que o MBL tem muito financiamento, tem muitos recursos para fazer ações no Brasil inteiro, e citou várias que foram feitas, né? Eu pergunto para o senhor como é financiado o MBL, que não é um partido ainda, não tem fundo partidário, né? Se vocês estão tratando disso, de criar o MBL, e quem realmente, desde o início, financia o MBL. São muitas pessoas diferentes, Ricardo. O MBL hoje tem o Clube MBL, que é um serviço de notícias exclusivas, de bastidores, que os assinantes recebem todos os meses. Tem a revista Valete também, que a gente, inclusive, começou a distribuir em bancas de jornal depois do sucesso das assinaturas digitais no ano passado. Tem as próprias lives no YouTube e com os anúncios do YouTube e também com os superchats do YouTube. Então, há várias maneiras de financiamento, né? Essa ideia de que há grandes articuladores, né? Grandes pessoas puxando as cordas do MBL, que na verdade nós somos apenas uns meninos bobos manipulados por ricões que nos financiam, é uma falácia, é uma tentativa de nos descredibilizar que existe desde o início. Eu me lembro lá atrás, né, quando a tese de vários dos militantes do PT e dos blogs sujos petistas era de que a gente era patrocinado pelos grandes petroleiros americanos para desvalorizar a Petrobras e os americanos poderem comprar a Petrobras aqui no nosso país, ou a tese da Marilena Chaui de que eu e o Moro teríamos sido treinados pelo FBI. Então, não há nenhum grande financiador, são milhares de pessoas que fazem doações, que contribuem, assinam com o clube R$ 30 por mês, 40, 50, R$ 60 por mês, e que financiam as nossas atividades. Também não é como se as nossas atividades fossem muito caras, né? Até porque a nossa atuação principal está nas redes sociais, coisa que, modéstia à parte, acho que a gente sabe fazer muito bem e que não demanda muito custo, diferente da estrutura de comunicação tradicional, que a gente vê outros grupos políticos e partidos políticos utilizando e patrocinando grandes redes, grandes veículos de imprensa para fazer propaganda do governo, por exemplo, né?